Olá, amigas e amigos. Eu estou de volta. Eu sou a Marlene Deon, astróloga, jornalista, esotérica, enfim, estou sempre aqui no meu canal no YouTube falando sobre assuntos esotéricos, movimentos dos astros, dos planetas, enfim, astrologia levada a sério. Se você já me conhece, já se inscreveu, então está sabendo que eu sempre volto contando alguma coisa nova. E se você está chegando agora, não me conhece, não conhece o canal, aproveite, você fica ali, curta, dê um like, compartilhe. Se não está inscrito, aproveite para se inscrever, tá certo? Então vamos ao assunto deste vídeo, né? O que está agora assim no ar, na pauta, no radar, né, de todo mundo, da maioria da mídia, dos assuntos gerais. Embora, claro, eu acho que sempre está na pauta de verdade são os nossos assuntos, as nossas prioridades, mas assim de um modo geral, né? Falando de famosos, de fatos, acontecimentos que vem acontecendo por aí. Então, o que está agora, né? Eu digo na boca da urna, já foi para a boca da urna, agora toma posse, é o presidente, o novo presidente da Argentina eleito, que é Javier Milei, né? Sempre ele trabalhou toda a sua campanha com frases muito polêmicas e até um tanto mentirosas, viu? Tem umas aqui, por exemplo, o aquecimento global é uma mentira, foi o que ele pregou em toda a campanha, né? Mais uma delas, meu corpo e minha propriedade, porque é minha propriedade. Por que não posso vender? Quando ele fez nas suas entrevistas, né, defendeu sobre a venda de órgãos, que ele é a favor. E tem uma aqui também, porque ele também foi professor, é o que ele diz, né, sobre o texto tântrico, né, que é uma coisa mais, né, da sexualidade, da introspecção, dos contatos. Então ele fala, perguntaram para ele sobre isso, né? Ele falou, fui professor. E enfim, tanto é que ele é o apelido dele, o como chamam sempre em todas as suas apresentações pela Argentina e tudo, sempre foi El Loco, né? Tem até um livro com esse nome, El Loco. Bom, El Loco acabou, né, sendo eleito lá na Argentina. Mas aí, tudo bem, o que, que nós temos a ver com isso? Bom, o Brasil sempre tem muito a ver, né, porque a Argentina tem as suas ligações muito diretas com o Brasil e vice-versa. Então está todo mundo preocupado, né? Será que ele vai fazer tudo o que ele disse mesmo? Será que é assim? Pois é. Aí eu fui fazer uma consulta nos astros, mapa astral. Então pesquisei, encontrei os dados, né? Para saber o que dizem os astros sobre esta jornada de Javier Milei como presidente da Argentina e também após a posse, que acontece agora, já, né, no domingo. Então, vamos ver, eu fiz o mapa, ele nasceu no dia 22 de outubro de 1970, pelos dados colhidos, né, e que está realmente mais comprovado, às 22 horas e 30, até porque na Argentina os astrólogos, os esotéricos, tarólogos sempre estiveram muito ligados, né, de fazer as revelações, interpretar mapas astrais de autoridades, e principalmente de Javier Milei, né? Inclusive diz que ele joga tarô, ele sempre joga tarô, né? A pessoa que joga tarô para ele para tomar as decisões e até fazer as suas agendas. Então, é isso, né? Então é diferente, é misterioso. Neste mapa do Javier Milei, tá aqui que eu fiz, né? É bem interessante, tá? Só para você dar uma olhadinha, tá aqui o mapa dele. Então nesse mapa ele tem um aspecto super importante porque nasceu no dia 22 e já exatamente no dia da eleição do primeiro turno e ele estava saindo do inferno astral. Então aconteceu e ele realmente foi para o segundo turno. Não em primeiro lugar na votação, mas foi para o segundo turno. Saiu naquele dia. E sempre que uma pessoa nasce nesse ponto do zodíaco, o Sol estava a 29 graus, né, do signo, já quase que indo ali para o signo de Escorpião. Então, é realmente uma análise que a gente tem que fazer com cuidado. E uma coisa interessante que eu observei, e também não ouvi nem um astrólogo, nem um esotérico, nem mesmo lá da própria Argentina,
que comentasse sobre isso, que me chamou também a atenção, que no dia da eleição foi o único dia, ficou um dia mais ou menos e meio, quase 2 dias, o planeta Marte, que foi o dia 20/11, o planeta Marte, ele ficou oculto no céu, ele ficou escondido, ficou atrás do Sol, estava em conjunção. Veja só, aqui até eu fiz um gráfico aqui mostrando. Então, isso é um fenômeno também diferente, que existem momentos em que um planeta se esconde ou um cobre o outro. Ele se escondeu atrás do Sol, e Marte é um planeta de liderança, é um planeta de autoridades, é um planeta de decisões, de coisas importantes, e também às vezes surpreende, né, no presente pelas decisões. Então, foi a eleição, aconteceu assim, neste aspecto diferente, que me chamou a atenção, já no final de Escorpião. Isso quer dizer que estava muito bem colocado, né, para o Javier Milei. E então foi uma eleição dada a ele assim com muito sucesso, né? E nós temos a posse e a Argentina, a independência da Argentina, a data é de 9/7/1816, e ela tem o Sol em Câncer e o ascendente, no caso, né, mais ou menos do horário do dia, em Libra. Né? Também pega só que ocupa a casa 12 deste novo presidente, de Milei. Também tem ali as suas importâncias. Então, veja só, outra coisa também importante que eu vou falar aqui no texto, você se gosta desses assuntos e quiser saber, então me acompanha, continue aqui, faça sua inscrição, me acompanhe aqui nesse canal, tá? Se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos e amigas. Então, voltando a falar disso, mostrei mais ou menos os mapas, porque às vezes a pessoa fala, mas ela fez o mapa? Realmente teve um estudo? Sim, tem um estudo, né? Então, o que dizem os astros para toda essa jornada que ele vai começar, né, daqui e depois a partir da posse? Então, revelações nesse vídeo, eu falo agora para você dos aspectos mais interessantes sobre a vitória, sobre a posse do novo presidente da Argentina, Javier Milei. Puxando na pesquisa, então, como eu te falei, já encontrei todos esses dados, né, no mapa astral, e o que também me tocou é aquela pesquisa que eu faço sobre o planeta Júpiter, né, quando há política, quando há candidatos, né? Então, nas últimas eleições, se vocês não lembram, quiserem relembrar, inclusive tem aqui nos meus vídeos, eu falei muito sobre isso, aqui no Brasil, na disputa final entre Lula e Bolsonaro, sobre essa questão do Júpiter e por que ele dá a vitória ou ele tira a vitória. Então, abordei aquela minha tese que eu venho sempre confirmando sobre Júpiter. É a vitória de um candidato, especialmente nas competições. Então, neste aspecto, o fato é que as possibilidades são reveladas pela posição, pelos aspectos e de onde está colocado este planeta no mapa astral de cada candidato e aquela sua relação progressiva, isto é, planeta dos nascimentos, progressiva e ligada e conectada com os planetas em trânsito no presente, no atual, no momento que tudo acontece. Então a gente chama de progressão. Né? Isso também se fala que é o mapa astral, que você faz a sua previsão, a sua progressão anual. E é bom sempre a partir do aniversário, porque o seu ano novo, pessoal, sempre começa no dia do seu aniversário. No caso de Javier Milei, começou exatamente no dia do aniversário dele, né, quando aconteceu o primeiro turno. Então, todas as possibilidades, neste aspecto, o fato, são revelados pela posição de onde e como está colocado este planeta no mapa astral de cada candidato e a sua relação com o dia da eleição, com as energias, inclusive do próprio país. Aí você faz uma junção, uma conexão de todas as progressões e as posições, né, do país, com o candidato, com o dia da eleição. Não é uma coisa assim muito simples, né? Chegar aqui e falar para você, é isso. Então, na astrologia levada a sério, a gente procura fazer todos os cálculos e buscar todas as possibilidades possíveis. E, claro, previsão. Então, previsão não é precisão, mas a maioria das vezes
uma porcentagem muito alta dá certo, né? Então, o primeiro ponto que eu quero falar para você, o Júpiter em retrocesso, ele dá sinais, né? Como eu disse, quem é o vencedor. E eu tenho dito que nesta condição, ele determina o resultado. E aí não importa, gente, o potencial que cada candidato tem, seja ele do governo, seja tudo a favor, seja material, não importa. Indicativo físico, pessoal de cada candidato, na disputa, se ele é lindo, se ele não é lindo, como ele se expressa, não tem. Aqui tem a ver com o planeta. Então, rapidamente, fazendo esse resumo, no caso, né, da Argentina, eu estou passando aqui para você. E entre os finalistas do segundo turno, então, consumado a eleição. Então, no primeiro turno, aconteceu exatamente como eu já disse para você no começo desse vídeo, no dia do aniversário de Milley. Então, isto é, estava saindo realmente do período do seu inferno astral. De acordo com o mapa de Milley, ele nasceu no ano de 70, novamente para você não esquecer, no mês de outubro, no dia 22, pelo horário ascendente sob o signo de Gêmeos. E o Sol naquele grau fatídico, né? 29 graus de Libra. Uma transição de um signo para outro, assim, pegando umas energias Libra-Escorpião, né? Porque já estava o Sol em trânsito, já saindo, deixando Libra para iniciar a sua trajetória Escorpião. Então, são características incomuns que a gente analisa na personalidade e que refletem incertezas e instabilidades nas suas práticas e hábitos, assim como esse Sol que ele não define mesmo de verdade o ponto ali fixo o signo, porque ele está se movimentando já, entrando para um novo signo. Pega as duas posições, daí as instabilidades. Júpiter, o vilão, eu chamo o vilão da política agora, né? E da justiça, em Escorpião, ativo na casa 5 do nascimento, em oposição a Saturno, né, no mapa de Milley, do outro lado do signo de Touro, o do adversário, porque Massa era do signo, né, né, porque ele está vivo ainda, né, é do signo de Touro, e o Júpiter estava ali no signo dele, que por ser deste signo, né, e pelo mapa que eu vi aqui, se repete aqui aquela história do Júpiter em retrocesso, né, que dificulta a vitória. Então veja, o retrocesso de Júpiter em Touro, no próprio signo do candidato adversário de Milley, que era o Massa, que é Massa. Posicionado durante a campanha e eleições sobre a casa 12, inclusive, de Massa, antes do Sol. Aí é complicado, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, entre Lula e Bolsonaro, né? Que eu já gravei, isso está aí para você conferir nos meus vídeos, se você procurar sobre esse título, As Eleições aqui do Brasil. Então, eu digo aqui que dentro desse aspecto, dentro dessa situação, o sinaliza de que seria realmente complicado, quase que impossível, Massa obter vitória. O que aconteceu então? Muito bem, exatamente no ponto em que Milley tem Saturno, isso também é importante aqui nesse mapa, é um aspecto diferente, é onde se encontra nesta fase, no momento, o planeta revolucionário das mudanças, também em retrocesso, exatamente a 20 graus do signo de Touro. Veja, Saturno de Milley está a 20 graus de Touro quando ele nasceu. E Urano, neste momento, também a 20 graus de Touro. E é um ciclo longo, não acontece sempre. Formando-se, então, neste ponto zodiacal, uma conjunção do Saturno dele de nascimento, né? Não sei se eu vou conseguir me fazer você entender, né? Que é tudo meio complicado assim, mas dá para você captar aqui a ideia, né? Então, a conjunção de Saturno dele de nascimento com Urano, o que se chamam de progressão. Progressão na vida de uma pessoa, de um nativo, daquele momento, daquela fase, daquele ano, daquele período que está vivendo. E às vezes não acontece duas vezes, não se repete. O planeta natal encontra o atual numa fusão, numa troca, né, de energias, eles se juntam
que conforme a situação, sim, dá uma virada de mesa total na vida daquela pessoa. Pode ser um golpe de sorte ou também pode ser ao contrário, mas aqui estou falando do aspecto atual que ele estava vivendo. Então, o que parecia ser excelente, tem esse lado, se observar, o que parecia ser excelente, uma grande vitória, ela pode se tornar crítica, pode se tornar uma crise maior e até atrair problemas gigantescos para serem resolvidos. Então, essa é uma predestinação, é uma das previsões para ele. No caso específico de Xavier Milei, Saturno, na progressão de Urano, pontuando então aí os dois planetas no mesmo grau, gente, essa que é a importância, a 20 graus de Touro, no mesmo, um ali juntinho na órbita do outro. E do outro lado do Sol, de nascimento, onde também está Mercúrio, né? Mercúrio é aquele planeta, né, que pode confundir às vezes, né, mas faz a cabeça. Mais a intensa conjunção de nascimento de Marte com Plutão. Esse é o mapa do Milley, na transição de Virgem para Libra também. Então ele tem todos os planetas mais ou menos se deslocando, né? No final de um signo para o outro, então são graus, né? Assim, decisivos, fatídicos para o destino. Sem dúvida, então notam-se configurações que envolvem a loucura total, né? Todo esse aspecto que eu juntei aqui, que leva à mudança do jogo e que atrai muito o inconsciente coletivo para si e para suas ideias. Isso que foi o momento que ele pegou. Ele estava com esse magnetismo, com esta empatia. Não importa para o que seja, né? Se é para paz, se é para guerra, se é para uma coisa boa. Então, tudo que falou, tudo que estava atraindo, o coletivo estava absorvendo, estava aceitando, não é? Trata-se de um ciclo que acontece uma só vez na vida de uma pessoa. Então, é pegar ou largar. Foi isso que deu a entender, né, que realmente ele fez. E assim, pelo inesperado, os caminhos foram então levando Milley à vitória com suas frases todas aí controversas de ultradireitista. Parece uma coisa assim muito deslocada, muito diferente, um pensamento muito louco mesmo, de acordo com o que a astrologia está mostrando aqui. E o coletivo realmente acatando, a maioria, principalmente os jovens, né? Porque Urano ele rege mais a nova geração. Então foi aí que ele ganhou. Uma situação que abalou e mudou todo o tabuleiro do jogo, principalmente lá na Argentina. Então esta conjunção, ela predispõe a dar um salto acima, quando acontece isso na vida de alguém, até da própria capacidade real daquele nativo. Sabe quando ele conquista algo que até nem ele mesmo às vezes acredita e que está muito acima da capacidade dele? E agora? Vai ter que resolver, né? Um plano extremo exposto ao público e eleitores que tenderam a vê-lo como um símbolo, né? De desenvolvimento, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque os impulsos para o desenvolvimento vêm de Urano. E Saturno já reflete o passado, né? Então acabou, né? Tocou naquele passado, vamos acabar com aquele passado, vamos para uma mudança total, que vem à tona em favor de um possível futuro associado a Urano. Até aí tudo bem. É impossível, então, de controlar a situação e alguém que está passando por tal aspecto astral desta progressão. Nascimento conectado com o momento atual, do presente, em que se destaca o deslumbre, ou acaba vindo o convencimento próprio, que vai crescendo, com a mente cercada e cheia de imaginações, porque é muito criativo, né? E faz até uma fusão, uma confusão entre passado, futuro, né? O presente fica mais ou menos de lado. Seria alguém de pé, seria como você avistasse assim, ó, alguém de pé numa ilha cercada pelo oceano que você avista de longe, né? Assiste de longe. Então, não se trata de uma natureza inimiga também ou maléfica, né? Vamos tirar isso de lado, não é isso disso que eu estou falando.
mas levado a acreditar mesmo nas próprias loucuras, nas próprias mentiras, misturadas com algumas poucas verdades. E então, o que acontece? Ele acertou. Chegou no momento certo para ele de fazer valer a própria loucura diante de todo o coletivo do país, né? Da Argentina. Eu diria que é quase como aquilo que a gente estuda, um Big Bang. Não é Big Bang, hein? Porque Big Bang é aquele relógio e tal que se fala que um dia ele vai zerar a hora de acordo com a nova era. Não é bem, é Big Bang, é coisa do universo, que significa uma grande expansão dominante. Então foi isso que acabou acontecendo. Expandiu, dominou, e só se fala disso, né? E agora? Como vai ser com Milley? O que tem, assim, um início até muito explosivo. Para quem não sabe, Milley, no seu particular, eu vou contar até aqui uma historinha para você ter uma ideia, você que está me ouvindo, mais ou menos, né? Como funciona é bem diferente. Ele é tutor de 5 pets, e sempre fez as suas entrevistas, divulgou, falou, sempre comentou, fez suas críticas, sempre mostrando, inclusive, na TV, em todas as mídias, esses 5 pets. Mas eles são clonados, criados por um cientista de Nova York, nos Estados Unidos. Diria, cachorros da raça Mastim. Então, são cópias genéticas do seu antigo cão, que ele tanto falou durante sua trajetória de campanha também, e tanto fala sempre de Conan, que é o nome ligado ao filme Conan o Bárbaro, né? Então aí está a cabeça, você vê o inconsciente, né, o psique do nativo. Seria este uma parte importante do passado de Milley. Sempre ele diz isso, que segundo as informações, né, que eu estou passando aqui, noticiadas após a morte deste cãozinho, deste cachorro, Conan, Milley pagou, veja só, US$ 50.000, correspondente a R$ 245.000, no caso, por um procedimento que garantiria a ele um clone do seu cachorro original, que é o que ele queria. Afirma que, e que sempre fala com o cão de estimação morto com a ajuda de médiums, que ele se guiou por toda a sua campanha. É muito louco, né, gente? Mas é a realidade. É o que tem, né, de verdade sobre a história dele. Então, essa é uma das excentricidades, né? Seria uma pessoa excêntrica de Xavier Milley. Mas retomando aqui, então, agora, para você, já contei essa historinha para você ir absorvendo, para você entender, né, a situação, né? Que as pessoas são diferentes e elas têm certos impulsos e tendências. Está gostando do assunto? Agora eu vou para o astrológico. Não se inscreveu ainda no meu canal? Então aproveite agora, aproveite, se inscreva, né? Me ajudando aqui a crescer, apesar que eu não sei o que está acontecendo, porque eu já vi muitos colegas e outras pessoas reclamando que o YouTube não dá mais pontuando muito como havia. Mas eu tenho os meus inscritos, você pode se inscrever, eu já estou providenciando, inclusive, uma página, né, na internet, onde eu vou repassar os meus vídeos e também alguns textos interessantes agora para o ano de 2024, onde você vai poder consultar, assim, também, e saber de todos os assuntos ligados à astrologia. Então aproveita, se inscreva, curta, dê o seu like, né? Bate o sininho aí. E também pode fazer os seus comentários, que eu vou acompanhando e vou te respondendo, né? Aí eu demorei um pouquinho para voltar, porque eu tive que fazer, estou em reflexão, muita reflexão. Estou preparando uma nova edição atualizada de um livro meu, que eu vou contar para você. Então a gente está trabalhando aqui no bastidor, né? No interno, bastante. Então, haja cabeça, haja mente, né? E às vezes tem que dar uma descansadinha também, não é, gente? E vem fim de ano ainda, então é isso. Mas eu conto com você, minhas amigas e meus amigos, sempre. E seja sempre bem-vindo e fico grata por vocês me acompanharem. Então, voltando aqui, então, a gente a falar mais da astrologia, dessa interpretação astrológica. Foi eleito no dia 19 de novembro e ele toma posse oficial agora no dia 10 de dezembro de 2023, num domingo, sobre a conjunção progressiva de Saturno de nascimento a Urano
no momento atual. Então, mostra, né, a luta de Milei para se libertar das amarras, que ainda virão, né, da situação e que o destino lhe propôs e preparou. Então, como ele próprio disse, e vamos ver, né, quem vence esta eleição, se o povo deseja o louco ou não. Então tá aí, o povo desejou o louco. O problema é que o louco, né, no meu entender, ele não fica muito preocupado com o que diz ou faz e brinca com a própria sorte sem medir as consequências e sobre o que possa atrair para si mesmo. Então, este contato Saturno-Urano manifesta criatividade, porém oscilações de lá para cá, envolve a transparência dos extremos na forma de se expressar. Javier Milei, ele toma posse há 2 dias, esse é o importante também, o momento da posse, tem tudo a ver se aquele governo, se aquilo tudo vai correr perfeitamente, harmonia, vai caminhar no desenvolvimento, vai atender às expectativas, todas prometidas também, as promessas. Então, veja só, ele toma posse, isso é importante sempre a posição da Lua, porque a Lua ela está associada à população, ao povo, ao coletivo, aos anseios de uma nação, aos anseios de um povo. Então, há 2 dias que antecedem a lua nova, né? Porque a lua nova vai começar no dia 12. Então, há 2 dias que antecedem a lua nova. O momento este do mês lunar é o mais obscuro, é oculto, tem mistérios, porque a lua ainda está minguante e no signo do próprio Escorpião, onde o mapa astral da Argentina tem Júpiter. Então, esta lua obscura, esta lua que reflete a população, é isso que eu quero dizer para você, né, o coletivo, ela está ali obscurecendo junto a Júpiter. Ela está misteriosa, né? A gente pode calcular que muitas situações e fatos podem surgir, né, a partir daí, neste governo de Milei, que infelizmente se encontra em movimento de retrocesso. Aí esse é o problema. Júpiter está em retrocesso ainda. Não é nada adequado, nada assim muito promissor, que infelizmente se encontra nesse movimento. Então ele está na via de contramão, né? Vindo ao contrário e nesse contato com a própria Lua, com este Júpiter do mapa astral da Argentina, da nação. Está ligado Lua, povo, nação, coletivo, tudo ligado nesta conexão. Será bom? Olha, eu não vou aqui afirmar nada porque não sou, né, dona da verdade, mas nada está indicando muito positivo, né? Há indícios de uma quebra, esse é importante, há indícios de uma quebra, não chegando ao final do seu mandato de governo. Então vocês anotem aí, por favor, porque a gente fala aqui, né? Como eu falei na eleição eu fiz o mapa de Bolsonaro, do Lula, tinha os 3 candidatos no segundo turno, expliquei a história do Júpiter, expliquei por que Lula tinha a possibilidade realmente de ser o vencedor, pegou um momento difícil, aí mais ou menos talvez não houvesse uma crença nisso, né? Porque sempre há dúvida, uma previsão, ela está dizendo, porque ela não gosta, porque ela é desse partido, daquele, não. A astrologia não tem partido político. Aqui é um estudo dos planetas. E ninguém me pagando para dar vitória para candidato nenhum, como eu encontrei muitos na época sempre de eleição, que realmente estão contratados para ficar ali batendo na mídia, nas previsões de que aquele é o melhor, que aquele vai arrasar, que aquele. Não faço isso, não sigo essa linha, eu faço a minha astrologia. Então, a gente fala aqui, veja o que eu estou falando agora, para depois, né? Ah, porque daí esquece. Se você erra, realmente ninguém esquece. Mas quando você mais ou menos acerta, parece que há assim uma. Ah, vamos pôr uma borracha em cima. Ah, vamos esquecer desse assunto. Então, eu acho que aí é que você vai saber realmente o profissional, o estudo, a seriedade que teve aquele trabalho, que não foi uma brincadeira. Então, há indícios de quebra não chegando ao final do seu mandato, isso lá Milei, de governo. E se conseguir, por uma aventura em trancos e barrancos, é que ele vai
governar. Muito difícil. Isto se, no meio do caminho, que eu não fiz a trajetória da progressão do tempo todo que ele vai ficar lá, os períodos mais críticos, difíceis e até de surgimento de um inesperado ou de uma fatalidade. Né? Não estou aqui fazendo uma previsão, não desejo nada de negativo para ninguém, apenas uma tendência pelo astral que está mostrando que o caminho é este, e a gente vai batalhando, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Como essa tese que eu faço do Júpiter há algum tempo, desde a época de Tancredo Neves, quando eu publiquei na Folha da Tarde, ainda quando ela existia, de que ele ganharia a eleição, não assumiria por problemas de saúde. Tinha essa história também do Júpiter. E de Maluf e Erondina, que a Erondina ganharia do Maluf, ela não tinha nada, só um carro velho para fazer campanha. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Maluf tinha. E o que aconteceu? Erondina ganhou. Também entrou essa história do Júpiter. Então eu venho há muitos anos, os meus 55 e vai para 56 anos de astrologia, fazendo esses assuntos, né? Então, se você gosta, se você quer me acompanhar, aproveite, se inscreva aqui no meu canal, acompanhe e verifique todos esses vídeos que eu já estão publicados, aonde se confirmam estas coisas, né? Inclusive as anomalias que eu disse que atingiriam mais a região sul do país e que teríamos problemas sérios futuramente, e está tendo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Uruguai, toda aquela região ali. Bom, vamos lá. Então é o que eu disse. Pode levar para frente assim, né? Tropica, quase cai, levanta, trancos e barrancos. As influências, elas são de frustração e de intensa crise geral com sérios contratempos. Então, essa é mais a indicação. As escolhas são feitas, beleza, ótimo, mas é ficar sempre preparado, preparada para as consequências também das próprias escolhas. Infelizmente, só um toque apenas no ponto mais relevante do momento da posse de Javier Milei, que estou te falando aqui. Então, se a teoria, né, isso que eu quero chegar para você, da energia jupiteriana mais uma vez bater a previsão, então implicações, pois e talvez, né, a realidade para Milei como presidente, ela possa ser outra. E aqui foi uma, a partir da posse, outra, em que não conseguirá resolver tudo ao seu modo e de responder a todas as provocações, como sempre ele fez em própria campanha, com supapos, pontapés e aqueles gestos mirabolantes do abano com as mãos, né? Daquela coisa louca com as mãos, o que acabou lhe rendendo, claro, o apelido de louco. Contudo, foi com o seu jeito, de certa forma, né, até explosivo, e assim que ele chega ao topo de uma conquista, por conta de todas essas configurações astrais. Ser o presidente do seu país, pois nunca demonstrou interesse propriamente para isso, mas isso foi crescendo à medida que ele entrou na política, diante dos programas e que sempre participou. Depois de incentivado, então, foi que ele entrou para a Câmara dos Deputados, então veio o gosto em dar um salto, um passo muito maior, porque é assim, né? Chegou então na Casa Rosada, na Argentina. Mas é o que se diz: se você quer de fato conhecer alguém de verdade, então dê o poder a ele ou a ela. E aí você vai realmente conhecer o lado que você não conhecia. Então, o que temos que fazer? Vamos aí, então, acompanhando, diante disso que eu expus aqui, a jornada de Javier Milei e também a de Júpiter, pelo zodíaco, pois a cada evento histórico, né, a gente vai confirmar, reafirmar a sua influência sobre, especialmente, as situações políticas, porque o ano que vem tem política aqui no Brasil, né? Tem eleições aqui no Brasil, né? Prefeitos, não governador, mas prefeitos, deputados estaduais, vereadores, essa coisa toda. Então já vai mexer no tabuleiro aí. E esse Júpiter é importante. Ele fica até o dia 30 de dezembro no retrocesso. E aí ele vem comemorar conosco o Ano Novo, né? Já
em movimento direto, saindo do retrocesso, né? E logo, logo também, o último planeta que está em retrocesso, Plutão também sairá. Então as coisas vão se expandir, se desenvolver, mas de que forma? Porque nós temos alguns impasses, algumas imposições, ano de 2024. Então ainda estou fazendo os estudos e tudo, e vou depois trazer tudo aqui para você. Não tenho muita pressa, o importante é fazer as previsões de acordo com aquilo que está realmente ocorrendo aqui pela astrologia, né? De acordo com a cartilha do universo. O que o universo está conspirando a favor, contra, melhorando, piorando, o que ele está nos dizendo, né? O que ele quer. Então, veja só, gente, isso que eu fiz aqui, da posse, como será, né, no caso, a jornada de Javier Milei, né, na Argentina como presidente, e até após a posse, que vai ser mais importante, como vai ser na prática, para você ter uma ideia, acompanhar. Vamos acompanhando as situações. Né? O momento da posse, ele não é muito favorável. Foi o que aconteceu aqui no Brasil, quando Bolsonaro tomou posse, o governo dele. Foi um dia péssimo, com lua fora de curso, e essa lua também obscura, eu lembro muito bem. E uns aspectos aí, outros que teve. Mas eu me limitei a não comentar muito sobre o assunto, pois ele estava começando um governo, né? Mas realmente foi difícil, até porque veio a pandemia, então foi uma coisa muito obscura. Então a gente nunca sabe o que vai surgir também para atrapalhar o seu caminho. Por isso a astrologia, ela predispõe, não impõe, ela é uma autoajuda, ela pode te prevenir, ela pode, é uma bússola, né? Ela pode te indicar o caminho mais correto, aquele que será melhor para você. Às vezes, não é nem aquilo que você queria, mas acontece. Às vezes, você não está esperando que aquilo aconteça com você e acontece. Que eu acredito que foi na história que está aí acontecendo com Javier Milei. Talvez nem ele acreditasse que com toda aquela loucura, todos aqueles gestos, todos aqueles movimentos, aqueles supapos, aquele programa na televisão onde ele pegou uma marreta e acabou com o Banco Central, quebrou tudo, né? A maquete do Banco Central, um circo, e acabou indo para a presidência. E agora? Vai ser assim? Vai pegar uma marreta e vai batendo em tudo? Aí já muda, né? Então, toda essa previsão, ela tem muito a ver com aquele momento. Ele pegou um momento histórico para a vida dele, e único. É isso, gente. Você gostou? Me acompanhe, se inscreva aqui no meu canal. Eu vou estar sempre aqui falando algumas coisas para você. A gente se encontra, se conecta. E seja sempre bem-vindo. Desejo boa sorte a todos.